Ó, apesar de ser a faixa etária com menor incidência de casos, né, a criançada, os adolescentes, não estão imunes ao coronavírus. Ninguém está imune ao coronavírus, né? E mesmo com a letalidade baixa, o que os médicos recomendam? Alguns cuidados específicos. Vamos ver quais são. Karina Kopp. Fernanda, assim como muitas outras mães, se sente preocupada diante do cenário de pandemia. Com o filho Davi, de 5 anos, ela tem tomado todos os cuidados necessários. Poucos saem de casa, mas quando precisam sair, a atenção redobrada. Então, a gente está mantendo o Davi bastante em casa, né? A gente está podendo fazer isso, mas a gente tem uns momentos que a gente sai ali, aqui na frente de casa, na rua, andar de bicicleta, né? Um espaço mais, a gente está entendendo que isso é importante. Desde o início da pandemia, a preocupação com as crianças tem sido grande. Até porque esse vírus novo, desconhecido, afeta cada pessoa de uma forma diferente, independente da idade. A gente não conhece ainda os mecanismos como a doença acontece no organismo humano, independente da idade. As crianças, particularmente, a gente não tem observado os quadros graves, mas tem sido relatado quadros pulmonares severos, levando inclusive a pessoa para a unidade de terapia intensiva, diferente do que se pensava, que essa população estaria isenta de problemas. O que se sabe de fato até agora é que crianças com doenças pré-existentes são mais suscetíveis ao vírus, assim como os adultos. Por exemplo, uma bronquite asmática, ou até mesmo obesidade, hipertensão, ou então uma cardiopatia congênita ou não, essas crianças ela têm maior suscetibilidade de vir a ter um quadro grave de infecção por Covid. Mas o pediatra alerta que não dá para afrouxar os cuidados, que é preciso estar sempre atento às questões de higiene, principalmente com as crianças menores. Para quem tem criança que engatinha, limpar, cuidado com o chão, eu sempre oriento, né, deixar calçados fora, principalmente nesses casos, quando você tem bebês engatinhando. Então você traz, né, da rua, sujeira, enfim, que pode estar contaminado. O último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado revelou que desde o início da pandemia até agora foram confirmados mais de 2.300 casos do novo coronavírus em crianças e adolescentes, sendo que do 0 aos 9 anos foram confirmados 822 casos e um óbito. Dos 10 aos 19 anos foram confirmados 1.556 casos da Covid-19. 2 adolescentes perderam a vida. Os casos de crianças internadas por conta do novo coronavírus chamam a atenção dos médicos, que lembram que apesar dos dados apontarem que os pequenos são mais transmissores do que pacientes, eles também podem ser vítimas da Covid-19. Os casos assintomáticos são muito mais comuns nas crianças. Tem várias doenças que são assim, que no adulto causa doença grave e na criança uma doença leve ou até mesmo sem sintoma nenhum. Com tantas incertezas, a Fernanda tem encontrado apoio em outras famílias, seja ajudando aquela que precisa sair de casa e não tem com quem deixar a criança, seja conversando com aquela que está preocupada ou simplesmente ouvindo os problemas e preocupações que surgem a cada dia. Se cuida um pouco também, né? Se sente um pouco também, se coloca em primeiro lugar um pouquinho, para ficar bem com o resto, né? A gente está numa situação que realmente está difícil de ficar, né, tranquila, mas assim, quanto mais a gente estiver tranquila, mais os nossos filhos vão estar tranquilos e seguros. E mesmo com mais de 100 dias de isolamento social, não dá para descuidar, deixar de proteger os pequenos. O uso da máscara nas crianças maiores de 2 anos, para que elas de fato elas não sejam vetores. Se por acaso ela está contaminada, infectada, ela não passe para outras pessoas, tá? Evitar passeios. Então não é porque o shopping center está aberto que é conveniente que a gente leve as crianças para lá, tá? Pelo contrário, é um local fechado, de que pode haver aglomeração e a gente pode estar levando o vírus para dentro de casa, né? Sair com as crianças para visitar o avô, a avó, as tias, então pessoas mais velhas, mais idosas, com suas doenças, também não é algo recomendado. Lavar sempre a mão com água e sabão, usar álcool gel e, se for à rua, ir por essencial necessidade, né?
E usar sempre o máscara de boa qualidade e procedência. Não é um momento de descuidar de uma doença que a gente pouco conhece ainda.